Cante ao Senhor os seus louvores, dele é o poder, a honra e a glória. A uma voz, cantemos hinos ao Senhor. Cante ao Senhor os seus louvores, dele é o poder, a honra e a glória. A uma voz, cantemos hinos ao Senhor. Um certo dia o orgulho entrou no mundo. Adão pecou e nos fez pecar. Jesus veio para redimirmos, morreu na cruz e nos salvou. Cante ao Senhor os seus louvores, dele é o poder, a honra e a glória. A uma voz, cantemos hinos ao Senhor. Boa! Você pode ser feliz compreendendo um pouco os mistérios da fé. Né? Nós não podemos dar espaço para que o desânimo, a tristeza bata o nosso coração. Viu, meu irmão, minha irmã? Quero dar um recado legal também para você. Todos os sócios que moram nas cidades, que têm sinal aberto pela televisão, né? Vocês têm agora, você provavelmente já recebeu, você que já é sócio, né, e tem aí os canais abertos, você já recebeu talvez uma grande promoção na sua casa. Depois, nós gostaríamos que você, com muito carinho, ao ler essa promoção, que você pense com carinho e faça essa obra com muito carinho, para que fique cada vez mais gigante aqui toda a nossa emissora, junto com você. Nós estamos investindo, irmãos, de uma maneira forte na sua vida, na vida das famílias, Fábio. Verdade. Pela Rede Século XXI. Por isso você já deve ter recebido essa promoção. Você que mora nas cidades onde o canal aberto pela TV, você recebeu essa promoção aí. E nós estamos esperando um boleto especial que você recebeu e nós estamos aguardando o seu retorno, viu? Eu tenho certeza, pela fé que eu tenho esse nosso Deus, que nós vamos agigantar e em muito pouco tempo vai ser a grande emissora, né, de evangelização aqui. Junto com você, fazendo família com o padre Marcos, com o padre Eduardo, com o padre Alessandro, com o Fábio que está aqui, com tanta gente bonita, com a mulheres.com e assim por diante. Porque nós estamos acreditando em vocês também. Amém? Tamo junto, tá? Temos aqui também mais novos sócios que chegaram aqui, Fábio. Olha que bonitinha. A Regineide Batista ficou sócia. Sabe de onde ela é, Fábio? Bahia, Juazeiro. Eita, Bahia. Ficou sócia também. Também aqui com a gente ficou sócia a Elione Guedes da Silva. Ela é do Rio Grande do Norte, bem longinho, hein? Mas nós estamos perto aqui na oração. Ela pede por ela mesma, pela restauração do seu namoro e por todos os seus familiares, né? Já é sócio a Luzimar Reis da Silva, e ela é do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Sabe por quê? Porque tem o braço de Deus aberto nessa cidade aí. Então, se você quer ficar lindo e feliz, reze com a gente na Rede Século XXI. Luzimar, ela está pedindo pelo esposo dela e todos os seus familiares, tá? Luzimar, estamos aqui orando juntos. E a Ivete da Silva, né, que ela é do Rio Grande do Norte também. Ela pede pela saúde, pela paz na família dela e por Maria Aparecida da Silva. Então tá aí, são os novos sócios, pessoas pedindo, bastante intenções. Mas, irmãos, eu tenho aqui, o catecismo na minha mão de novo. E aqui, o padre falou no bloco anterior que hoje uma das obras que o mundo moderno nós estamos enfrentando nas nossas famílias cristãs, hein? E também não cristã, tá? Vamos dizer assim, está poluindo aquilo o que é pecado. Hoje as pessoas não sabem mais o que é pecado. Então, em Romanos 5, Paulo, ele já escreveu algo assim que fala quando é que nós vamos saber que é pecado e quando não é. Olha aqui o que ele fala. Paulo afirma, onde avultou o pecado, a graça superabundou. Mas para realizar o seu trabalho, deve a graça descobrir o pecado a fim de converter nosso coração
e nos conferir a justiça para a vida eterna. Olha agora aqui, ó. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, tudo isso vai acontecer. Como o médico que examina a ferida, olha que bonito. Como o médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. Então, quando é que eu vou descobrir que aquilo que eu estou fazendo é pecado ou não é? Pela oração, onde o Espírito Santo é como se ele jogasse uma luz, a luz dele mesmo, sobre aquela área que a gente está cometendo como pecado e revela para a nossa consciência, nos trazendo o quê? Aflição, dor e arrependimento. Porque às vezes você vai com um discurso, Fábio. Ô meu irmão, isso que você está fazendo é um pecado. E às vezes você vai falar isso para o teu filho, pai, mas eu não sinto isso como pecado. Por exemplo, existe o pecado da fornicação, que é os atos genitais entre um homem e uma mulher, ou pessoas do mesmo sexo, que fazem sem ter, principalmente homem e mulher, né, que esse é o projeto de Deus, sem ter o sacramento do matrimônio. Então no namoro fazem um ato genital. E a palavra diz que é um pecado, e um pecado grave. Só que você vai falar isso numa geração de jovens hoje, Fábio, o que eles vão falar? Fala aí. Imagina, que isso, é tão bacana, preciso me conhecer, preciso conhecer melhor e tal. Preciso saber se é bom. Sempre esse papo, é verdade. Hoje a coisa mudou, isso todo mundo faz. E aí como é que você vai trabalhar isso com o teu filho? Através da oração, explicando para eles, ou para um jovem, que é através do Espírito Santo. Tanto é que fala aqui, ó, assim, nesta ação de lançar luz sobre o pecado, descobrimos um duplo dom. O dom da verdade da consciência e o dom da certeza da redenção. O Espírito de verdade é o Consolador. Então, o que acontece através do Espírito Santo? Quando lança a luz sobre o pecado, descobrimos um duplo dom. O dom da verdade da consciência e o dom da certeza da redenção. Irmãos, onde mora Deus? Grava isso. Onde Deus mora na gente? Na consciência. Deus não é a pureza, não é o puro amor? Quando é que eu vou descobrir o que eu estou vivendo ou fazendo é pecado? Quando eu clamo o Espírito Santo, por exemplo, como a gente começou a cantar aqui, Fábio, né? Espírito, vem Espírito Santo sobre a minha vida. O que você está pedindo? Encha-me, vem com a tua luz, ilumina todas as áreas da minha história de vida humana e revela para a minha consciência onde mora Deus, né? Revela aquilo que é impuro. Porque a minha humanidade me cega. Então muitas vezes a minha inteligência humana é a minha humanidade. Não é a minha consciência é espiritual. Então a minha consciência revela pelo Espírito Santo se aquilo que eu estou fazendo é pecado ou não. Então esse é um princípio muito importante hoje para nós, Fábio. Então como é que eu vou descobrir se eu estou vivendo o pecado? Se eu estou indo num lugar que ali mora o pecado. Por exemplo, muitas pessoas falam, padre, mas assistir filmes indevidos, imorais, é pecado? Bom, então é importante que a pessoa mesma ela faça essa reflexão através de uma oração. Porque se às vezes você vai com discursos para o teu filho, para a tua filha, ele vai falar, que bobagem, pai, que bobagem, mãe. Então é quando nós nos unimos em oração, Fábio, aí vamos deixar então que a luz do Espírito Santo revele. Agora, padre, isso que o senhor está falando tem também um outro sentido, que além do Espírito Santo trazer luz, ou seja, quando a luz chega, afugenta as trevas. Claro. Né? E o Espírito Santo é aquele que fortalece. Então, além de você ter o discernimento do que é pecado, o Espírito Santo te dá força para não cair no pecado. Para não cair no pecado. Então, por isso que é muito importante isso que o senhor está falando, principalmente em relação aos nossos filhos. Sim. Como o senhor ensina lá na paróquia, é clamar o Espírito Santo sobre os nossos filhos, para que ele seja iluminado e tenha esse discernimento
do que é pecado e do que não é, e também tem a força para lutar contra o pecado. Amém. Né? Então, fugir do pecado também. Exatamente. Às vezes não é só cair. Exato. Né? Por exemplo, eu estou percebendo que aqui eu tenho uma tendência, eu vou acabar caindo no pecado. Então o Espírito Santo ele te dá a força para você falar, desvia daí, meu irmão, vai. Se você sabe que se você ficar mais um pouquinho, você vai cair no pecado. E o senhor sabe o que o senhor está falando? Tem uma frase de um santo, se eu não me engano, é São Padre Pio de Petrutina, que ele fala assim que a única guerra que se vence fugindo é contra o pecado. As outras guerras você tem que lutar. Contra o pecado você, foge. Então, fugir do pecado é uma virtude. Exato. Não é um fracasso, não é uma covardia. É uma virtude. Fuja do pecado e Deus te salvará. Exatamente, não é? Exatamente. Agora, existem algumas pistas que o catecismo nos dá sobre, por exemplo, muita gente não sabe o que é pecado grave. Então a gente fala assim, adultério é um pecado grave. É. O aborto é um pecado grave. É. Né? Você, por exemplo, fazer um falso testemunho de alguém, você falar algo que não foi verdade, é grave? É. Um pecado social que agrega um mal para muitas pessoas, grave. Mas como que eu vou ter sempre uma percepção do que é grave sobre a palavra? O catecismo lhe dá uma pista. Por exemplo, a matéria tem que ser grave. Vamos entender isso. É preciso, é aquela que... O pecado grave é aquele que a matéria grave ela é precisada pelos 10 mandamentos, Fábio. Segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Por exemplo, não mates. Então, por isso que matar, abortar, tirar a vida é um pecado grave. Não cometerás adultério. Jesus falando para aquele jovem rico, lembra? Não roubes. Não levantes falso testemunho contra o teu irmão. É gravíssimo. Está aqui, É palavra de Deus. Não foi algo que o Papa falou, o bispo, o padre falou. Não, Jesus. Olha aqui, Não defraudes ninguém. Honre teu pai e tua mãe. Olha, Fábio, coisa linda. E olha como ele complementa. A gravidade dos pecados é maior ou menor, né? Por exemplo, um assassinato é mais grave do que um roubo. Os dois são graves, só que um assassinato é mais grave do que o roubo. A qualidade das pessoas lesadas entra também em consideração. Por exemplo, a violência exercida contra os pais é em si mais grave do que contra um estrangeiro. Então nós temos que entender, sobre os 10 mandamentos, é onde você pode perceber a gravidade do teu pecado, onde Jesus fala, tem maior gravidade. Por exemplo, nós temos que falar isso para as pessoas. Hoje, dentro da nossa casa, se vê e se fala muita bobagem, até pelas televisões. Por exemplo, a masturbação é um pecado grave. Porque é um prazer egoísta e também é lançado que a semente da vida ao léu. Ok? Então, a igreja, ela compreende isso sobre os mandamentos da vida. Como que eu vou ter consciência disso? O Espírito Santo que você e eu, nós estamos falando aqui. Então, qual é a maior gravidade hoje? É que hoje as pessoas estão perdendo o sentido da dignidade. O que é ser digno? Né? O que é uma pessoa digna? Então, isso é que está amedrontando todos nós aqui. Irmãos e irmãs, eu vou continuar esse assunto no próximo bloco com você. E nós vamos orar, tá ok? Eu espero você no próximo bloco. Fábio, tamo junto? Tamo junto. Vai lá. Cante ao Senhor os seus louvores. Dele é o poder, a honra e a glória. A uma voz, cantemos hinos ao Senhor. Cante ao Senhor, cante ao Senhor os seus louvores. Dele é o poder, a honra e a glória. A uma voz, cantemos hinos ao Senhor. Entrega-te, amigo, entrega.